Alguns colocam, ou querem colocar, a igreja como o governo de Deus. Eles querem colocar dessa forma. A igreja é o governo de Deus. Isso não é verdade. A igreja, hoje nós vemos, é o domínio de ideologias, de propostas humanas. Você pode ver, cada igreja é diferente da outra. Agora você pergunta, o que causa a diferença? Aí que está a chave. É o que nós chamamos de ideologia. A proposta de cada igreja. Então, dizer que igreja é governo de Deus, que Deus quer que se governe através da forma igrejeira, isso não é verdade. Por isso que nós temos que olhar a igreja a partir do olhar de Jesus Cristo. Temos que voltar a Jesus Cristo. Senão, poremos plataformas erradas diante dos nossos olhos. Jesus coloca uma outra posição. O governo da igreja a partir de Jesus Cristo tem uma outra forma que os nossos dias esqueceram, que não puseram diante dos nossos olhos, mas está nos evangelhos. É a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos tinha uma grande proposta. Era um homem rico, não tinha mais preocupações com as necessidades da vida. E agora, a única preocupação dele era do outro lado da vida. Ele queria saber como obter a salvação dele. A grande preocupação era viver a vida eterna. Então, para sair dessa preocupação do outro lado da vida, viver o outro lado da vida, a vida eterna, ele decidiu conversar com Jesus Cristo. Sair da sua alta posição, lá em cima, no primeiro ranking do seu país, e ir até a periferia, onde havia um jovem chamado Jesus Cristo. Ele tinha notícia que fazia prodígios. E daí ele julgou. Se ele faz essas coisas, é porque Deus está com ele. Então vem a hipótese dele. Talvez com ele eu vou encontrar a solução, uma resposta sobre como herdar a vida eterna. E Nicodemos, sendo rico, não podia unir-se, ser visto com o pobre. Em nome da primeira camada, entre o pobre, só em dia de eleição mesmo. Que ele até segura a criança de um pobre para fazer a propaganda. Mas ele escolheu a noite. A noite, a escuridão, foi a lente que Nicodemos encontrou para não ser visto com o encontro de um homem que estava na periferia, que era Jesus Cristo. A noite é o lugar dos gatos pardo. Todos têm a mesma cor. E Nicodemos escolheu a noite. E Jesus disse para ele, logo de cara, você com esse sistema religioso que você está, essa sua seita, esse sistema religioso, esse seu tradicionalismo, você não vai ver o reino de Deus, Nicodemos. Esse sistema igrejístico em que você está, esse sistema de governo, não vai te colocar no reino de Deus. E Nicodemos ficou suspenso. O que é que eu devo fazer então? Então Jesus deu a regra do governo de Deus.
Aí está a regra do governo de Deus aqui na terra. Não é o igrejismo, não é o tradicionalismo, não é a burocracia igrejeira, não é o denominacionalismo. Jesus disse: Nicodemos, por esse caminho você não vai herdar a vida eterna. Então o igrejismo não caracteriza o governo de Deus na terra. O igrejismo vai caracterizar um povo sendo conduzido por uma ideologia, por uma proposta de um homem ou um grupo de homens. Então, o igrejismo são propostas humanas. Não é a proposta do governo de Deus. Muitos estão dizendo que a igreja é o governo de Deus aqui na terra. Isso não é a verdade. Igrejas são propostas de homens que vai produzir um ser ou religioso. Agora, se dizer que a igreja é o governo do religioso, está correto. A igreja é o governo do religioso. Aí está corretíssimo. Mas a igreja é o governo de Deus? Não. Não é o ponto de vista de Jesus Cristo. Jesus disse para o religioso, dessa maneira, seguindo a tradição dos anciãos, Nicodemos, por este caminho você não vai herdar a vida eterna. Isso é a fotografia do igrejismo, dada por Jesus Cristo. A radiografia do igrejismo, que produz o religioso, pois ela lidera, governa no meio religioso. Então vai produzir religião. Agora, quanto à vida eterna, é um outro passo, é um outro olhar, é um outro patamar. Nicodemos, agora, se você quer falar da vida eterna, se você quer ir para a vida eterna, você tem que nascer de novo. Como eu vou nascer de novo? Eu sou um velho, eu tenho que entrar na minha mãe? Nicodemos não entendia a proposta de Jesus Cristo. Jesus, não, você não precisa entrar na sua mãe. Você tem que nascer da água e do Espírito. Aí, então, você terá condição de herdar a vida eterna. Aí estamos dentro do regime do governo de Deus, que é composto da água e Espírito. Aí estamos no regime do governo de Deus. Então Deus vai governar o seu povo através da água, que é a palavra, e através das direções do Espírito Santo. Aí está o governo de Deus aqui na terra, através da perspectiva de Jesus Cristo. E Ele é o maior. Não é Paulo, não é Barnabé, não é Tomé, não é Moisés, nem Araão. Nesta questão da eternidade, quem bate o carimbo é Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse: se você, meu caro Nicodemos, igrejeiro de primeira instância, tradicionalista de primeira instância, denominacionalista de primeira instância, burocrático de primeira instância, quer herdar o reino de Deus, você tem que nascer de novo, se tornar numa nova criatura. E essa nova criatura tem um fundamento. Qual é o fundamento da nova criatura? Você tem que ser gerado, gestado. Do que? Da água e do Espírito. Palavras de Jesus Cristo. Aí está o governo de Deus. Como Deus quer que seja governado o povo de Deus aqui na terra. Isto vai gerar o aparecimento, não do religioso, vai gerar o aparecimento da nova criatura, o Filho de Deus. E Paulo vai dizer a característica fundamental deste
povo de Deus, ele é dirigido pelo Espírito de Deus. O quê? Ele é dirigido pelo Espírito de Deus. Jesus coloca o governo de Deus aqui na terra e a forma como as coisas devem acontecer, serem dirigidas através do nascimento que Jesus chamou o novo nascimento. É aí que vão aparecer os filhos de Deus, os nascidos da água, que é a palavra, e do Espírito. É aqueles que aprenderam a ouvir a voz do Espírito Santo. Então, o governo de Jesus Cristo tem uma base fundamental, o Espírito Santo, aquele que vai determinar a direção da palavra. E Jesus Cristo disse isso. O Espírito Santo vai tomar do que é meu, a palavra, e vai entregar a você. E ele é o Espírito da verdade. Eu sou a verdade. Jesus está dizendo que o Espírito Santo era o Espírito dele, que vai tomar da verdade, que é Jesus Cristo, a palavra, o Verbo divino, e vai entregar para nós. Agora podemos falar do governo de Deus na terra. Como é feito o governo de Deus na terra? Através da palavra e de um mestre. E este mestre não é homem, não é mentor, não é sacerdote, não é pastor. Este mestre é o Espírito Santo. Por isso que Apocalipse diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja não é essa parede de 4 cantos, ou de uma catedral, uma parede bem elaborada. Pois Deus diz que não habitarei em templos feitos por mãos de homens. A igreja sou eu e você. Nós somos o templo de Deus. Pois Paulo diz, não sabeis que o Espírito habita em vós? Que vós sois o templo de Deus, a igreja de Deus, lugar onde o Espírito de Deus habita. Aí tem uma definição do templo de Deus, da igreja de Deus, eu e você. Esse templo foi elaborado pelo próprio Deus em Adão. Deus criou esse templo à sua imagem e semelhança. E agora é desejo de Deus vir e habitar neste templo. E é a partir desse templo que Deus vai ter a condição, através da palavra e do Espírito, de fazer o seu governo aqui na terra. Então o governo de Deus aqui na terra é através da água e do Espírito, não através de igrejismos, que hoje, mais do que nunca, está colocado de uma forma clara. Igrejismo é produto de ideologias, conceitos de homens ou grupo de homens que mantém. Porque hoje nós podemos ver que a igreja dá lucro. Muitos estão fazendo da igreja um comércio, lugar onde, através de dízimo e oferta, uns estão ficando milionários. Então, vão criar doutores e mestres para manter estas instituições, pois estas instituições vão gerar muito emprego no mundo. A igreja virou uma indústria. Não é essa indústria que deve governar as coisas de Deus. Essa indústria religiosa vai produzir o religioso, vai governar e dominar no reino do religioso, mas no reino da nova criatura, dos filhos de Deus, do povo de Deus, vai reinar a palavra e o Espírito. É uma boa nova, né? Então o governo de Deus vai se dar numa base, palavra e Espírito. Gestando não o religioso, ela vai gestar a nova criatura. Os dirigidos pelo Espírito de Deus. Os dirigidos pelo Espírito de Deus. Pois diz as Escrituras, os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. É uma boa nova, né? Não por igrejismos, por denominacionalismo, por tradicionalismo, por burocratismo. Mas os filhos de Deus não são produto religioso.
Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. E a base, o fundamento é a palavra, que é Jesus Cristo, e a direção do Espírito Santo. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Aí temos o governo de Deus aqui na terra, e não o igrejismo. É uma boa nova, né? O governo de Deus aqui na terra.